Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Nosso conto de hoje se chama A Casa Nova. Havia uma casa antiga no final de uma rua onde a vizinhança era discreta, do tipo cada um na sua. Um bairro nobre com casas belíssimas. Esta casa em questão estava vazia há muitos anos. Os corretores vendiam ela, mas em menos de um dia ou semanas, os moradores iam embora, e muitos saíam deixando tudo lá, até as roupas, em alguns casos. Por causa disso, a casa ganhou fama de mal-assombrada, e entre os corretores ficou conhecida como a Casa das Sombras. A dificuldade de vender essa casa, a maior da rua, levou a imobiliária responsável pela venda a baixar o preço. Uma família de classe média à procura de um lugar para morar, pois já não podiam mais bancar a casa que moravam, se deparou com um anúncio dessa casa. Uma observação sobre o preço estar abaixo do valor do mercado levou Davi, que havia perdido o emprego e recebeu uma nova oferta, porém o salário era baixo, comparado com o do seu antigo emprego, a se interessar pela casa. A casa, situada num bairro nobre com um valor acessível, atraiu a atenção da família, que estava tentando economizar dinheiro para outras despesas. Eles acreditaram que poderiam lidar com a reputação da casa e que as histórias assustadoras eram apenas lendas urbanas exageradas. A combinação de uma oferta de emprego, a acessibilidade do aluguel e a esperança de uma vida melhor foi o que impulsionou a família Johnson a tomar a decisão de se mudar para a misteriosa Casa das Sombras, ignorando os sinais de alerta que ecoava pela vizinhança. Assim que entraram na casa, sentiram a atmosfera pesada. A casa já estava totalmente imobiliada. Os móveis eram antigos, mas belos e de qualidade, do tipo que eles jamais sonhariam em comprar. Porém, à noite eles rangiam como se tivessem vida própria. A família demorou um pouco para se acostumar com esse fenômeno, que Davi atribuiu à dilatação e contração da madeira durante as mudanças de temperaturas. Uma noite, a filha mais nova do casal, Emily, acordou ouvindo vozes falando baixo vindos do sótão. Curiosa, foi investigar. Ao subir as escadas até a porta do porão, esta rangeu quando ela forçou a abrir. Porém, lentamente a porta se abriu. Lá dentro, entre várias tralhas dos moradores antigos, ela encontrou um diário com relatos aterrorizantes da antiga moradora. O diário contava sobre um espírito que assombrava a casa. Ele era o dono da casa e a deixou de herança para a filha, que nunca quis morar ali. O espírito não queria outras pessoas além da filha, que insistia em alugar a casa ou vendê-la. Esse espírito não aceitava intrusos na casa e sempre fazia de tudo para expulsá-los. Enquanto Emily lia, uma presença começou a se manifestar. As luzes piscavam e um vento soprou do nada, fazendo a luz balançar e as sombras das tralhas se contorcerem fantasmagoricamente nas paredes. De repente, o diário voou das mãos de Emily, que correu assustada de volta para o seu quarto. Mas a presença a seguiu. Apareceu diante dela como uma figura ameaçadora. Os gritos de Emily acordaram seus pais, que vieram correndo ver do que se tratava, chegando a tempo de ver uma sombra escura os encarar e desvanecer diante de seus olhos. A família Johnson percebeu que a casa era mais do que parecia. Tentaram fugir, mas a presença na casa não os deixava escapar. Agora presos na Casa das Sombras, enfrentaram um destino terrível nas mãos do espírito do dono da casa. O terror era real e não havia saída. No meio da noite, a casa se transformou em um labirinto sinistro.
As paredes pareciam se mover, mudando o layout da casa de forma cruel. Cada membro da família estava separado, perdido em corredores que pareciam não ter fim. Emily se viu em um corredor estreito e escuro, onde as paredes suavam e gemiam. Os murmúrios ficavam mais altos e assustadores. De repente, uma sombra se aproximou, contorcendo-se como uma criatura das trevas. Emily correu, mas não importava para onde fosse, a sombra perseguia. Enquanto isso, os pais de Emily enfrentavam seus próprios horrores. O pai, Davi, estava preso em uma sala, com retratos antigos que o seguiam com seus olhos vazios em movimento, como se o acusasse o tempo todo de alguma coisa. A mãe, Sarah, estava em uma cozinha que parecia viva, com facas voando pelo ar, panelas balançando e portas e gavetas dos armários abrindo e fechando. Desesperados, tentavam encontrar uma maneira de se reunir e escapar da casa infernal. Mas a casa estava decidida a mantê-los como prisioneiros, alimentando-se do medo que surgia em seus corações. A noite parecia nunca acabar, e a família Johnson enfrenta o pior pesadelo de suas vidas. Conseguiriam escapar? Conseguiriam encontrar uma forma de quebrar a maldição e escapar da Casa das Sombras? Ou seriam condenados a vagar pelos corredores escuros para sempre? A resposta estava além do terror que habitava aquelas paredes. Emily, Davi e Sarah, apesar de separados, começaram a perceber que a chave para escapar era confrontar seus medos e unir suas forças. Cada um enfrentou seus próprios demônios interiores enquanto vagavam pela casa. Emily precisava enfrentar a culpa que sentia pela mudança da família para casa. A culpa por ter influenciado a decisão da família de se mudar para a Casa das Sombras, porque ela imaginou que seria legal morar num lugar assombrado. Ela se sentia responsável por trazer a família para esse lugar assustador, o que a atormentava profundamente. Davi enfrentou a perda de um emprego. Isso o consumiu de vergonha. O medo de falhar como provedor de sua família. Ele temia que sua falha profissional fosse um fardo para todos ao seu redor, que não conseguisse se sair bem em seu novo emprego e sua família acabasse sofrendo privações por isso. Sarah teve que lidar com o luto pela morte de sua mãe. Ela ainda não tinha superado a perda. A falta que sentia, a lembrança dos dias que compartilhava de sua companhia era uma tortura para ela. O espírito intensificava esse medo, fazendo com que enfrentasse tristeza que sentia pela perda e a dificuldade de seguir em frente. O espírito se aproveitava das inseguranças e dos medos da família. Ao confrontarem suas verdades e superarem seus medos, a atmosfera da casa começou a enfraquecer e tudo começou a voltar ao normal. Finalmente, os membros da família se reuniram no salão principal, onde encontraram o espírito. Este encarou cada um deles e desapareceu. As portas da casa abriram e uma voz assustadora ecoou por todo o interior da casa. Saiam da minha casa! Os Johnsons correram para fora. Estavam livres, mas a experiência deixou marcas profundas em suas almas. Nunca mais esqueceram a terrível noite que passaram na Casa das Sombras. A lição que aprenderam sobre se mudar para uma casa assombrada destaca a importância de considerar as advertências e ouvir os sinais de alerta antes de tomar decisões, especialmente se este novo lar tiver uma reputação de ser assombrado. Antes de decidir se mudar para uma casa com histórico de assombração, é essencial fazer uma pesquisa detalhada sobre a história e a reputação da propriedade. Avalie as histórias, avalie as avaliações das pessoas que viveram lá anteriormente,
para tomar uma decisão informada. É crucial estar ciente dos riscos associados a morar em uma casa assombrada. Isso pode incluir experiências paranormais, eventos perturbadores e potenciais impactos na saúde mental. Avalie se você e sua família estão dispostos a lidar com essa possibilidade por conta de um valor de mercado baixo. O bem-estar e a segurança da família deve ser priorizado acima de qualquer outro aspecto, ao considerar a mudança para uma casa com histórico de assombração. Se decidir mudar para uma casa assombrada, é fundamental respeitar as crenças e emoções dos membros da família, comunicar-se abertamente sobre o que podem enfrentar e estabelecer estratégias para lidar com as situações é crucial para manter a paz e a estabilidade na nova moradia. Esteja preparado para o desconhecido. Casas assombradas podem trazer surpresas inesperadas. Então, estar mentalmente preparado para enfrentar diferentes cenários é importante para lidar com a situação de maneira eficaz. Em última análise, mudar-se para uma casa assombrada é uma escolha pessoal, mas é essencial ponderar cuidadosamente os prós e contras e possíveis impactos em sua vida antes de tomar uma decisão. Respeite os desejos e o bem-estar de todos os membros da família. É fundamental para criar um ambiente saudável e feliz, independente do local de moradia. A experiência aterradora na casa assombrada deixou uma marca profunda na família Johnson, mas também fortaleceu os laços da família. A família aprendeu a importância de enfrentar seus medos, aceitar responsabilidades e apoiar uns aos outros, encontrando força na união familiar. Eles se afastaram da casa das sombras, levando consigo lições valiosas que mudariam suas vidas para sempre e influenciaram suas futuras decisões. E você que me escuta? Se as coisas estivessem difíceis e seu dinheiro só desse para pagar por uma casa assombrada, você se mudaria para lá? Obrigada por escutarem até aqui. Apoie o canal curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Convide seus amigos para conhecerem o conteúdo do canal. E você que vem até aqui, mas ainda não é um inscrito, sinta-se à vontade para fazer parte da família de Sombrios. E até a próxima!